pode nos dizer sobre muitos que começaram o ministério 1 ano e depois desistiram? Será que eles foram chamados, não aguentaram? E como é que fica isso diante do propósito de Deus na vida dessas pessoas? Ok. Nem todo mundo que desistiu porque não foi chamado, pastora. Ok. Existem pessoas que desistiram, foram chamados. Vamos buscar só o exemplo do povo de Israel. Deus, quando ele tira o povo de Israel, tirou as 12 tribos. Começando do Ruben, a tribo de Ruben, até a tribo de Benjamim, que era a última tribo. Sim. Nenhuma tribo ficou, nem criança. Todos saíram. Mas por que só são 2 tribos que entraram? Por que só Josué e Caleb que entraram na terra prometida? Não aguentaram. E os outros permaneceram, morreram no deserto porque não aguentaram as realidades do deserto. Se nós estamos a ver a Birá, Corá, a Datá a se rebelarem contra Moisés, Sim. e Deus destruiu toda aquela aliança toda. Evidentemente. Então não é sobre desistir sem coisa, não é? Não é falta de chamado que leva as pessoas a desistirem. Então o que é que pode dizer a essas pessoas que tenham chamados a não desistirem do chamado? É só abraçarem as realidades, aceitarem as realidades E que é Deus assim nos que dá. funciona. É assim que funciona. Por isso é que Jesus, ele não amaciou, ele não disse que vocês terão um mar de rosa, vocês serão estendidos tapetes vermelhos, todo sítio onde vocês passarem serão aplaudidos. Não. Ele advertiu dizendo que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci. Se Cristo venceu, é porque nós também vamos vencer. E agora eu queria só perguntar, diante de muitos vêm até a nós e depois dizem que querem a nossa ajuda, ou financeira, ou querem um consolo, ou uma instrução, mas eles têm os seus pastores. Eles levam para a igreja deles os seus dízimos. Como é que nós devemos nos posicionar diante desses meninos que vêm, como se devesse sugar aquilo que a gente tem? Mas eles não nos honram como servos. As pessoas não sabem que eles costumam a frequentar, que eles vêm nos procurar. Então, como nós devemos nos posicionar diante dessas pessoas que têm as suas igrejas, vêm pedir ajuda a outros lugares, vêm entregar os seus pesos, como eles dizem, os seus problemas, e nós às vezes curamos, ajudamos essas pessoas a estarem bem, mas eles não nos honram como líder deles. Eles têm os seus líderes, vão para as suas igrejas e dão lá o seu dízimo, as suas coisas. Como é que a gente vê nisso? Bem, sem querer ofender, mas Eles são filhos da casa. Eu acho que são oportunistas. Ok. São oportunistas, porque Saul, quando foi à procura das ovelhas do seu pai, ele não tem intenção de se encontrar com Samuel, com o vidente. Sim. Mas o servo que com ele andou, disse, olha, aqui nessa cidade existe um vidente, é um servo de Deus. Olha, se lá formos, olha, é claro que ele nos mostrará onde se encontram as ovelhas. E ele disse que não devemos lá ir de mãos vazias. Então, é normal, isso é anormal que você ore por alguém e ele vai deixar a ação de graça num outro sítio. Não. É anormal. E como é que nós Tem que devemos, agradecer. e como é que nós devemos, às vezes nós já sabemos que essa pessoa tem a igreja dele, tem o sítio dele, você já orou por ele, então ele depois volta na igreja dele. Bom, Como é que nós, como por isso é servos, que, geralmente, pastora, é uma realidade. é uma realidade também. Eu geralmente, como já passei por isso muitas vezes, eu orei por um empresário, sem querer falar o nome, orei por um empresário. Fiz um programa praticamente de 21 dias. E Deus respondeu num programa que ele tinha, um problema que ele tinha de 3 anos. Deus respondeu em 21 dias. Nesse 21 dias ele recebe um financiamento que está acima de $10.000. Mas pegou o dízimo, foi dar em outro sítio. Olha, é o mesmo que aconteceu com Amã. Amã, quando foi curado por Eliseu, Amã depois disse assim, epa, eu acredito no Deus que está na tua vida, Eliseu. Mas eu vou ter que voltar, vou adorar o meu Deus por causa do meu rei que adora outros deuses. E a resposta de Eliseu foi tão fria que disse, vá e faça o que tu quiser. Porque nós não conseguimos honrar a pessoa. É que nós, às vezes, somos numa outra religião, mas o nosso problema é selecionado numa outra religião. Mas eles vêm e buscam a solução, mas foi dar o dízimo numa outra igreja. Isso aí é mesmo complicado. Por isso é que o mais fácil de se fazer nessa história é mandá-lo de volta ao seu pai da fé. Veio, és de onde? É a primeira coisa que eu pergunto. Também. Horas aonde? Não, eu sou da IEA, sou da católica, sou de pentecostal. Tá bem, teu pastor é quem? Meu pastor é fulano, então honra a paternidade espiritual. Eu tenho um tema sobre honrar os benefícios de honrar a paternidade espiritual. Então o mínimo que temos que fazer para esses tipos de pessoas que são considerados como pequenos rebeldes, porque ele ao sair da sua igreja vir à procura da pastora, o seu pastor não sabe. Não sabe.
E nossos filhos fazem isso. Sim. Depois é que compromete o pai da fé. É isso. Parece que o pai da fé, Deus não lhe ouve. Não lhe Não, ouve. Deus ouve também o pai da fé. Sim. Só que o nosso povo, imediatismo, é que leva o nosso povo a não se contentar num determinado lugar. E ele quando vai, que sente-se mal vir deixar ali ação de graça ou oferta, dízimo, conforme disse manda Moisés que vai deixar ação de graça ao sacerdote, ele volta lá como quem diz, convém eu deixar aqui, apesar do que não é ele que orou, mas então, pessoas de gênero, convém mandá-los mesmo de volta. Vai ao teu pai, humilha-te ao teu pai. Entrega essa situação, ele é capaz de resolver. Evidentemente, volta mesmo, porque hoje os pastores estão a entrar em conflitos por causa das ovelhas. Por causa mesmo E disso. o reino de Deus não é um reino de competição, é um reino de complementariedade. Yes. Nós não estamos aqui para criar choques, competições, não. Mas é para nos completarmos. Sim, porque cada um foi chamado da sua maneira. Há quem tem o dom de cura, há quem tem o dom de aconselhamento. Evidentemente. Mas eles não conseguem ver isso, porque achamos que eles se acham superiores, que conseguem resolver tudo. Mas se nós fôssemos como os médicos, esse problema vai para o psicólogo, muitas coisas deviam se resolver. É verdade. Então, o que falta em nós é isso, união verdadeira. E nós, a missão é a mesma, só que cada um tem o seu chamado específico. E quando você sente que eu não consigo resolver, vou chamar o profeta X para resolver. É verdade. Então é por pastora, aí. sem querer cortar a palavra da pastora, veja o que aconteceu com Abraão e Ló. Tio e sobrinho, porque quando Deus chama Abraão, Deus não chamou Ló. Sim. Mas Ló, por amor ao tio, seguiu o tio. Ló tinha a sua riqueza, Abraão tinha a sua riqueza. Mas o que acontece? Os pastores lutavam por causa das ovelhas. É isso. Pastores lutavam. Então Abraão disse que eu não posso ter problema contigo por causa da riqueza, por causa dos pastores. Então vamos nos separar. Se tu escolheres o norte, eu vou escolher o sul. Então é isso que nós os pastores temos que entender. Agora, hoje há pastores que criam inimizade com outro pastor por causa da ovelha. As ovelhas não são nossas, são de Deus. Mas tem alguém que controla essa ovelha. Amém. Tem alguém, cada ovelha tem um aprisco. Amém.